Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos no segundo dia da 10ª jornada Caminhar. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nos prestigiando nessa noite. Agradecer aos nossos colaboradores, a Unifran, Dan Hotel, Purifique, La Santé, Suco Prats, Revista Enfoque, Clínica do Pé e Quinta das Flores. Agradecemos também toda a equipe técnica da Caminhar, ao nosso público atendido e também a toda a equipe técnica da Unifran e aos nossos diretores. No último sábado, dia 7 de abril, a Caminhar completou 21 anos de existência. São 20 anos de amor à causa, trabalho árduo, com muitas lutas, vitórias e grandes histórias. A Caminhar traz em sua logo e em toda a sua história o amor pela vida. E como já dizia o filósofo, sem amor eu nada seria, e sem o amor nada somos. Seguiremos com o amor pela vida e o amor pela causa dos PCDs, frente a muitos anos que ainda estão por vir. Agora assistiremos a uma apresentação artística com integrantes de 2 dos nossos grupos, o Grupo Descobrir e o Grupo Sol Maior. Ele é composto pelo Juan, a Isabela, a Maria Clara, o Murilo, o Theo, Tiago, Alícia, Caroline e o Wallace. São todos atendidos na Caminhar. São os nossos pupilos. Os técnicos responsáveis são a Nietzsche, a educadora física, Poliana, terapeuta ocupacional, a Camila, fisioterapeuta, Tassiana, psicóloga. Então, que entrem os nossos artistas. Sejam bem-vindos, crianças. Soubesse nadar, eu tirava a Alicia lá do fundo do mar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Alice é bonita e não quer casar. Siriri pra cá, pra lá. Alice é bonita e não quer casar. Rema, 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 rema. Peixinho soubesse nadar, eu tirava a carola do fundo do mar. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Carol que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a carola do fundo do mar.
siriri pra cá, siriri pra lá. Carol é bonita e não quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Carol é bonita e não quer casar. Rema, 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 a canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria lá do fundo do mar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Maria é bonita e não quer casar. Siriri pra cá, pra lá. Maria é bonita e não quer casar. Rema, 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 ai, ai, ai. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa do Murilo que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Murilo lá do fundo do mar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Murilo é bonito e não quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Murilo é bonito e não quer casar. Rema, 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 ai, ai, ai. A canoa virou, deixar ela virar. Foi por causa do Juan que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Juan lá do fundo do mar. Siriri pra cá, pra lá. Juan é bonito e não quer casar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Juan é bonito e não quer casar. Rema, 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 ai, ai, ai. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa do Wallace que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Wallace lá do fundo do mar. Siriri pra cá, siriri pra lá. O Wallace bonito não quer casar. Siriri pra cá, pra lá. O Wallace bonito não quer casar. Rema, 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 ai, ai, ai. A canoa virou, deixar ela virar. Foi por causa da Isabela que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Isabela lá do fundo do mar. Siriri pra cá, siriri pra lá. Isabela é bonita e não quer casar. Siriri pra cá, pra lá. Isabela é bonita e não quer casar. Rema, 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 Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar.
peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. É lindo, não é, gente? Fala a verdade. Não é de nos dar orgulho? Esse é o nosso trabalho na Caminhar. É com tanto carinho que os nossos profissionais cuidam dessas crianças e de tantas outras. Então é gratificante, é muito emocionante. Né? Então parabéns a eles, parabéns aos pais, a nós pais, né? Que a gente sabe da luta diária. Então é isso aí, gente. Esse é o nosso trabalho e vale a pena. Obrigado por essa bela apresentação que nos proporcionaram. E dando continuidade ao evento, passamos a palavra para o Inaldo, Leandro e Cláudio, que irá nos proporcionar conhecer como é realizado o trabalho com os atletas, PCDs, e vamos dar boas-vindas aos palestrantes com a salva de palmas. Boa noite a todos. Não, tá com sono mesmo, né? Boa noite. Tá. Nós aprendemos um negocinho rápido aqui, que a gente já está acostumado, como eu já fui aluno também. Nós vamos fazer uma selfie agora, porque depois no final pode ser que tenha muita gente embora e eu quero mostrar ao público bem. Se der para acender uma luz aí, fazendo favor, nós vamos tirar uma selfie, porque já sai agora, porque depois eu sei que um tem horário do ônibus, o outro tem que ir a cervejinha, tem que não sei o quê. Tá ali, tem umas bem produzidas que pode falar que vai ao médico agora à noite. Então a gente já sabe disso. Então nós vamos tirar uma selfie aí para garantir que eu vim com um público grande no começo. Falou? Todo mundo aí dá uma levantadinha, olhada, tá? Aí, obrigado. Bom, a minha parte, tá?
A minha parte foram pedidos, eu peço até desculpas para os pais que estão aqui com as crianças, que o grupo é um grupo de fisioterapia, educação física, tem várias pessoas aqui, e eu vou falar um pouco sobre o treinamento esportivo de alto rendimento para a pessoa com deficiência. Meu nome é Hinaldo, trabalho na prefeitura há 30 anos, trabalho com deficiente há 18 para 20 anos nessa área. Comecei com alta performance desde o início. É um trabalho meio gostoso de trabalhar no primeiro minuto, quando eu comecei. E aqui eu vi que tem várias pessoas, tirando os fisioterapeutas, os educadores físicos, quem trabalha com deficiente físico aqui? Vocês trabalham com deficiente? Só escola ou de alto rendimento também? Entendi. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês a inclusão ao esporte. Vou falar bem básico mesmo, porque é muito técnico, é muita coisa e é meio cansativo. E nós vamos ter um tempo aí que eu quero mostrar uma parte do China, eu quero também que o Cláudio fale um pouco. Ele passou pelo caminhar, por isso que foi convidado para vir aqui falar com vocês. Então eu vou falar da inclusão ao esporte. Todo deficiente pode ser um atleta? O que vocês acham disso? Por quê? Aí apertou, né? Pode? Pode. Mas por quê? Depende dele, única e exclusivamente dele. Ele pode ser um atleta, sim, desde que ele tenha a mentalidade de atleta. Quando eu começo essa área, quando eu parto para fazer isso, uma das coisas mais importantes é que ele fale para si mesmo: eu posso, eu consigo, eu vou conseguir. Eu posso, eu consigo, eu vou conseguir. Isso é dentro do limite dele. Não adianta eu comparar um deficiente visual com um cadeirante. São situações diferentes. Eu não posso exigir a mesma coisa de um cadeirante do que um visual, do intelectual para um cadeirante. Então essa área eu tenho que tomar cuidado. Então isso tem livro? Não. Puramente experiência. Eu pego um treinamento convencional de uma pessoa convencional, de uma pessoa tranquila, que saiba fazer, que treina, faz perna, faz braço, faz não sei o que e tal. Para um visual eu posso, para o intelectual eu posso, apesar que são meio, né? Mas pode. E para o cadeirante? Como que eu vou fazer um cadeirante fazer um trabalho de perna? Como que eu vou fazer um cadeirante fazer um trabalho, às vezes, de braço, se ele não tem a condição? Então, isso tudo vem de uma experiência onde você tem que, puramente, eu já fiz várias vezes, de entrar dentro de uma água, amarrar minhas pernas, com um peso na perna e nadar. Fechar um olho, pôr um óculos e nadar. Amarrar o braço atrás, como se eu não tivesse um braço, prender uma perna e nadar. Ou correr. Porque eu trabalho nas duas áreas. Eu trabalho tanto na natação como no atletismo, mas para a seleção brasileira eu fui pela natação. Como trabalhar? Não. Eu tenho alunos aqui que a hora que você tiver a oportunidade de perguntar, vocês vão saber. Tadinho. Olha, dá o bracinho. Mas faz o... Não faço. Não faço. A partir do momento que ele entrou para trabalhar, que ele quer ser um atleta, eu tenho que tratar como atleta. Uma das coisas mais importantes que eu vejo nisso, que eu penso também quando eu pego uma pessoa deficiente que quer aprender a nadar, é a libertação dele. Ele perceber que ele tem uns limites, mas que ele pode fazer o que ele quer.
Nossa, eu vou nadar. Tenho aqui hoje o Wesley, que alguns conhecem, outros não, está começando a nadar. Ele falou que quer nadar. Se vai ser um atleta ou não sei. É independente de eu chegar a pegar uma pessoa normal, que a gente fala, quando ele cai na água, começa a nadar, você fala assim, esse tem potencial, esse cara eu sei que vai nadar. De um deficiente físico, visual, intelectual, que está nadando e você falar assim, não, ele vai ser um atleta. Depende dele também. Professor, ó, aquela marca é da minha categoria, eu sou F35, F40 no atletismo, sou 12 na natação, eu quero atingir aquela marca. Eu consigo? Sim. Às vezes dentro de mim eu sei que ele não vai conseguir, mas isso motiva ele a batalhar e fazer o que ele consiga a nadar, que ele consiga melhorar, que ele consiga fazer o que ele quer. Então isso é uma das partes que eu trabalho. Eu trabalho normalmente, o cara, o atleta, ele é um atleta para mim, dentro do limite dele, mas que eu trato ele como um atleta. Partiu da portão, posso brincar, posso sair, posso bater papo, tal. Mas isso sempre você tendo aquele famoso, que a gente conversa muito, eu e o China, que a gente trabalha junto, o feedback. Elaine, vai lá, faz 50 metros desse jeito, desse jeito, desse jeito. Rinaldo, tá doendo minhas costas, eu tô sentindo isso, tá incomodando. Ah, corrige esse braço. Ah, quando eu corrijo, eu sinto um problema na minha lesão. Então, isso tudo você tem que ficar de olho. Não é também ser aquele carrasco, exigir. Dificuldades? Nós temos. Nós temos dificuldade. Tem muitos aqui que eu posso perguntar. Alguém? Quem não sabe nadar? Certo? É uma dificuldade. Tem muita gente. Tem muita gente aqui que eu vejo, você olha um cadeirante, o cara vai lá, faz 100 metros, aí você pede para um que é o, né? O cara tá gostosão, bombado, veio da academia. Sabe nadar? Pode deixar, professor, eu sei. Vai lá, nada com um atleta, vai lá, dá uma motivada. O cara cai na água e cabeçona fora da água, represa, chega nos 25, morre e fala assim, pô, esse cara nada bem, hein? Não é a dificuldade, mas ele batalha para melhorar. Então todos têm dificuldade. Nós todos temos dificuldade. E isso parte do profissional que está tendo o atleta motivar para que ele não desanime na primeira dificuldade que ele tenha. Muita gente às vezes chega, vai subir um degrau, o cara é deficiente, o China trabalha nessa área de vamos falar de academia com os deficientes, desculpa, fugiu. E ele sabe da dificuldade, ele tem que estudar. Você mesmo está na academia, vai levantar um peso lá, você sabe que você não aguenta. Você tem uma dificuldade. Mas você põe na cabeça, eu vou conseguir. E eles têm uma dificuldade um pouquinho maior. Mas eu olho muito, porque todo mundo é malandro. Até a gente é. Todo mundo é malandrinho. Mesmo ele sendo deficiente, meus atletas, eles são meio veaquinhos. Quem está na academia lá, o cara está lá, o professor olhando, você está lá. 1, 2, é uma série de 10, professor, 3, 9, 10. Acabei, professor. Valeu, obrigado. E sai, né? Eles também. Então, isso tudo você tem que ficar de olho. Mas eles têm uma dificuldade. Mas eu não me arrependo. Eu gosto de desafios. Fui recentemente agora num camping em São Paulo, convidado pela seleção brasileira, para ficar 15 dias, para sentir o que é um atleta treinar de manhã, de tarde e descansar só à noite. Deficiente físico. Eu, tranquilo, normal, cegado lá, fazendo, acompanhando, dando treino, batendo um papo, cansado. Imagina os caras treinar 2.000 metros de manhã, 2.000 metros à tarde. 2.000 metros de manhã, 2.000 metros à tarde, 4.000. Vezes 10 dias, quantos que eles nadaram? 40.000 metros. Imagina o que é isso.
Então é uma situação de dificuldades, mas que eles conseguem. Rotina. Todo mundo tem uma rotina. Eles, como um atleta, eles têm que ter uma rotina mais atentas do que se tivesse normal. Ele tem que ter uma rotina da alimentação. Ele tem que saber se alimentar. Porque dependendo do que ele se alimenta, ele vai engordar. Não vai ajudar. Ele não vai abaixar o tempo dele. Ele não vai correr melhor. Ele vai se sentir desconfortável numa cadeira. Ele vai se sentir pior dentro d'água, pesado, ruim. Então, a rotina deles é uma rotina de atleta. Uma rotina de pai, uma rotina de mãe. Tem essas dificuldades, volto na dificuldade, porque eles voltam a ter aquele trabalho de ter, infelizmente, não são atletas da seleção, não tem um apoio da seleção que vive para isso. Eles têm que ter o trabalho deles fora também. Então é uma rotina que você, como técnico, eu como técnico, o China como professor da parte de academia, não sei o que, tem que saber o limite deles. Então a gente faz esse limite tudo muito tranquilo, muito dentro da base deles. Ultimamente eles estão reclamando, mas é coisa normal, é tudo muito tranquilo. Mas é porque você não pode parar de estudar. Você cai numa mesmice. Você cai numa rotina, isso é ruim para um atleta. O atleta tem que ir lá e pensar assim, ó, putz, o que o Hinaldo vai fazer hoje? O que o China vai fazer hoje? Eu sempre brinco quando eu estou saindo, falo assim, gente, amanhã é light. Nunca foi light. Nunca. Eles nem sabem o que é light. Nunca. E aí, gostou do light hoje? Obrigado, amanhã é melhor. Falei, melhora, amanhã melhora. Amanhã melhora, amanhã você não anda. Mas melhora. Competição é a parte mais importante do atleta. Ele faz todo esse trabalho, treina, compete, vai e ganha uma medalha. Aí você chega para ele, quando ele fala lá no treino, não estou conseguindo, vamos lá, batalha, motiva, faça quem trabalhar com deficiente, motive ele, não deixa cair na mesmice. Faça com que ele vá competir, vá fazer alguma coisa, desafie ele. Nós temos um desafio, principalmente hoje, o maior desafio de todo mundo, o que é? Não ficar obeso. Você olha, tá todo mundo querendo, né? Mulherada, vício. Homem, então, homem é só que mulherada, bumbum e perninha. Então é um vício. Então não, vamos lá, competição, fazer, motivar, você consegue, você vai fazer seu tempo melhor. Uma das minhas cobranças, aí eu falo, que o que é pior é quando você está treinando. A partir do momento que nós chegamos aí, é a hora da gente divertir, a hora da gente distrair. Porque o que você tinha que suar, queimar, doer, foi antes, foi no treinamento. Foi quando a gente estava treinando lá, que o moleque caiu, ralou na pista, suou, pegou sol da manhã, poeira, chuva, treinou no frio, na natação. Eu não vou aguentar, tal. Chega lá, faz um tempo, sai bem, sai tranquilo, sai melhor. Superação e conquista. Isso eu acho que é o mais legal. Ele se superou, ele conseguiu, ele foi lá, treinou, ralou. Você deu um treino ideal para ele, você teve a meta, você buscou a meta para ele. Porque não adianta nós chegar a fazer um treino específico toda vez. Por isso que é um trabalho muito conjunto de todo mundo. É um trabalho do fisioterapeuta que você está conversando como que ele está. É um trabalho com o preparador físico, que a gente fala que é o China, que é um professor, está trabalhando nessa área de deficientes, fazendo um trabalho, quem puder acompanha ele lá. Eu tenho que estar conjunto com ele, perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo. Não, Hinaldo, o que você vai fazer? Por quê? Eu tenho que saber o que nós vamos trabalhar. Para fazer isso, quando eu vou fazer meu treinamento, que eu sento em janeiro, eu escolho uma competição. Qual que é a competição que vai disputar? Vamos disputar o circuito caixa, que é a competição mais importante para esse atleta. Eu faço uma periodização, tanto para o atletismo como para a natação.
Eu faço um trabalho, primeiro, de base, que é um trabalho quando ele está voltando das férias, que tal, não adianta lá você chegar, pegar o cara, ralar o cara na primeira semana, o cara chega lá e fala assim, eu não estou aguentando. Você arrebentou o atleta. Então você faz um trabalho de base visando a competição. Então eu tenho 32 semanas para chegar no circuito caixa, que é a competição mais importante, ou se é o jogos regionais. Então eu vou fazer uma base preparatória, vou trabalhar o corpo todo desse atleta, vou trabalhar tudo tintim por tintim, tudo trabalhinho bonitinho, junto com o preparador físico, junto com o fisioterapeuta, junto com a nutricionista. Olha, nós precisamos, essa menina aqui passou, tem que diminuir o peso, vamos pesar toda semana, vamos fazer isso, então a gente já começa na base. Trabalhamos força. Isso é para todo mundo, tem que ter força. Isso eu estou fazendo, eu estou falando para vocês, os atletas de alto rendimento. Aqui eu conheço a Bruna que faz o vôlei, ela conhece isso daí, ela sabe o que tem que ralar, que tem que ter força. Como eu tenho meus atletas que sabem que tem que ter força, tem atleta meu que está na cadeira, tem o Rodrigo aí que é de cadeirante, que corre naquela cadeira de corrida. Se ele não tiver uma base, como que eu vou fazer para o cara subir uma rampa? Como que eu vou fazer ele dar um tiro forte de 50, de 100 metros? Como que eu vou fazer ele fazer um tiro de 1.500 metros? Para ele dar uma força legal, estar com força e chegar e não ter. Então eu venho com a base, eu venho com a força, trabalho específico. O que é o específico? É o que ele vai nadar. A prova, a melhor prova dele. Então eu vou trabalhar o específico, depois que eu trabalhei isso daí independente. O Rodrigo é um atleta de 1.500 metros, atleta de fundo que a gente fala, meio fundo. Vou trabalhar em cima dele. Claudinho é um atleta de natação de velocidade, eu vou trabalhar uma parte de velocidade. Isso é o mesmo trabalho que a gente faz com todos os atletas, que são os convencionais que a gente fala. Tá? Isso aqui é mais ou menos uma sessão que a gente faz de treino. Eu vou passar mais rapidinho, que depois tem os outros. A gente faz um aquecimento seco, que seria os alongamentos fora d'água. Um trabalho específico fora d'água. Depois vem o aquecimento dentro d'água. E depois a gente vai participando. Conteúdo técnico, tático, pedagógico. A parte de aquecimento que a gente faz, que é uma parte técnica, isso tem que trabalhar em todos os atletas, independente do nível. Nível de seleção, como eu estive lá presente, vendo o pessoal da seleção, eles trabalham a técnica todo dia. Todo dia. Se você tem uma boa técnica, você vai ser um atleta melhor. Se eu dou uma abraçada mais longa, eu vou chegar mais rápido do que o pessoal que dá uma abraçada mais curta. Se eu toco na cadeira um pouquinho mais devagar, eu vou mais devagar, e o cara que toca mais rápido por uma técnica que ele trabalhou, que ele deixou, porque é uma parte chata, a técnica. Nossa, se eu tivesse feito aquilo que o Hinaldo falou, o China, o Adalto, o pessoal, Nazar, não sei o que, falasse a técnica, alongar o braço. Né? Ele sabe, porque ele não alonga. Então isso daqui é uma parte. Específico, que a gente trabalha super velocidades, aí é prova, é A1, A2, temos técnico da natação. No atletismo nós temos trabalho de velocidade, A1 também, A2, N1, N2, então são partes técnicas que é só para vocês terem uma base. Isso aqui é a turma, aí eu já vou passar rapidinho, que é um pessoal que a gente tem uma parceria com o pessoal da APAI também, que é o professor Adalto e a professora Marta, que fazem parte da nossa equipe aqui de Franca, que por sinal foi, quantas vezes campeão já, Rodrigo? 4, né? Na natação foi 6 vezes. Tem aqui o Matheus que já torceu com a gente, já foi jogado dentro d'água várias vezes, já tomou tombo na pista de atletismo, de segurar negro, já sofreu aqui com a gente. Aqui é a equipe de natação. A equipe de natação
cadeirantes, cada um é uma categoria. Ah, mas o cadeirante nada com o cara que é visual, ele pode nadar na prova, mas a categoria é diferente. Então eu não vou entrar em detalhes, porque é de S1 a S10, atletismo é T até de 55 a 50, 43, nossa, é muito grande. Então isso daqui é só mais para a gente bater um papo com vocês. Isso aqui foi quando eu estava na seleção paulista, que eu fui coordenador, e nós foi o 7º ano seguido que eu fui como coordenador da natação, e 6 vezes campeão geral do Brasil. Isso foi uma prova de fogo, que o coordenador, depois eu vou mostrar, são os atletas da seleção brasileira de natação, que ele chegou para mim e me deu 2 cronômetros e falou assim, ó, você vai pegar esses atletas. Atleta, quando ele chega numa performance, ele sabe o tempo que ele vai fazer. Então você vai falar assim, ó, você vai fazer, eu estava no CT, a piscina é de 50 metros, ele falou, ó, você tem que fazer 100 metros a cada 1 minuto e 30. O seu intervalo tal. Então ele chegava lá, eu tinha que falar o tempo que ele chegou. Isso, segurando 2 cronômetros, 6 atletas e a tremedeira. Por quê? Pô, seleção brasileira, atleta da seleção brasileira, e eles cobram. Você não pode falar assim, nossa, ô Claudinho, falhou o cronômetro. Eles te matam, porque o cara está trabalhando em cima disso. Então foi um teste de fogo, fui muito bem elogiado, graças a Deus. Saí bonitão, né? Falei assim, não, o cronômetro é comigo mesmo. A hora que eu virei a porta, falei assim, puta. Tremedeira e xingando, né? Porque foi uma coisa maravilhosa, e isso eu devo, não é o Hinaldo que está ali como técnico, não, é a cidade de Franca que está sendo representada pelo professor Hinaldo, através de apoio de vários coordenadores que eu tive, apoio da família e de gostar de fazer o que eu estava fazendo. Eu nunca cheguei, quando eu fui para a seleção paulista, eu falei assim, ó, um dos meus sonhos é estar próximo da seleção brasileira. E eu consegui. Você técnico da seleção brasileira? É complicado, porque eu estou muito afastado do grande centro. A minha equipe é uma equipe, não desmerecendo ninguém, é uma equipe mais velha. É uma equipe que começou tarde, porque eles começaram a perceber que o esporte fez bem já mais velhos. Então isso foi complicado. Aqui está escuro, não dá para ver. Esse aqui é o técnico da seleção brasileira, é o Leonardo, que me elogiou nesse dia. Ele trabalha com as classes altas, que a gente fala, é os que são de lesões não muito comprometidas. O Fabiano, ele trabalha com as classes baixas, que a gente fala que é S1 a S5, que são aqueles comprometidos, de cadeira de roda, mais dificuldades de se locomover, e que eles trabalham. Então ele chegou, quando a gente estava, nós trabalhamos juntos na seleção paulista, ele virou e falou assim, eu vou ser técnico da seleção paulista, brasileira. Cara solteiro tem como trabalhar, fazer isso tudo. Ele se dedicou e está lá. São só 3 técnicos que a seleção brasileira tem fixos, os outros são convidados a participar, e esses 2 são um deles. O outro é o Júlio, mas que estava comigo trabalhando. Alguns conhecem, outros não. Alguém sabe quem que é? Esse atleta? Quem? Pode falar. Se errou, não tem problema. Daniel Dias, o maior medalhista brasileiro da natação. Simpatia. É um cara em pessoa, simples, humilde. Se você vê, ele te dando as dicas, ele bateu um papo com a gente. Essa foto aí eu tirei porque nós tiramos uma foto em Santos uma vez que estão os 2 completamente diferentes. Ele careca, barbudo, eu bem mais magro, agora eu estou bem obesinho, mas eu tirei para a gente comparar e eu mandei para ele, foi um barato. Esse foi o treinamento nosso lá. Os menininhos que estão de camisa azul, a maioria está sem, mas aqui é a seleção brasileira que nós fizemos um dia de camping com eles, que os meninos que estavam lá fizeram um treinamento, nós fizemos um treinamento junto com a seleção brasileira. Então,
Foi uma experiência incrível. Falei só um pouquinho, bem básico, porque o China tem as coisas dele. Vou deixar para fazer as perguntas depois do caso, depois que o China passar as coisas dele. Eu tinha alguns vídeos também, algumas coisas, mas isso eu deixo para depois, uma outra hora. Esse é um emblema que a gente tem, nosso, que nós lançamos a natação eficiente, que é um tubarão cego empurrando um cadeirante. É nosso. O da atletismo nós íamos mudar, mas os caras ficaram meio bravos, então nós vamos fazer um ainda bem mais boladinho, tá? A equipe do atletismo a gente tem o Adalto, o Luiz Fernando, tá? Que trabalha no atletismo. Na natação eu tenho o Paulo Nazar. Aqui cortou, eu tenho o Leandro que trabalha com a gente também, ajudando nessa parte, que está estudando, está fazendo um trabalho excepcional, formado em educação física, tem uma parceria agora com o Castelinho lá, né, com o pessoal, para trabalhar na área de motivação, de academia para cadeirantes. Essa aí é uma frase que eu escutei lá de um dos atletas: nada mais desigual do que tratar igualmente pessoas diferentes. Deixo no ar para vocês pensarem bem o que é isso. Quem me falou foi uma atleta que estava dentro d'água. Ela falou assim, ó, falou essa frase e falou assim, ó, pensa. Eu pensei, tirei minhas conclusões. Vocês tirem a conclusão de vocês. Sou técnico da CD, esse aí é meu e-mail, se alguém quiser alguma coisa, alguma dúvida. Estou sempre aqui na piscina, da 1 às 3h30. Na pista de atletismo, lá no Polo, nós estamos das 7h30 até às 10h. Sempre que quiserem alguma dúvida, tiverem alguma coisa, estou à disponibilidade de vocês. Agradeço a atenção de todos aí, tá? Passo a palavra agora para o professor Leandro, mais conhecido como China. Boa noite, senhores. Bom, quando eu fui convidado, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Hinaldo, nosso professor, a quem eu trabalho já há mais de 4 anos. Meu início foi com a preparação física para equipes de alto rendimento na cidade de Franca, através do convite até do Matheus, que até então era o coordenador da divisão de esportes, e caiu no meu colo. Trabalhar com deficiente, eu acho que, eventualmente, para todos que entram no curso de educação física, se eu perguntar aqui, ninguém imagina treinando um cadeirante. Imagina treinando um crossfit, um bodybuilder, né? Isso eu estou dizendo na área de educação física. Então, caiu no meu colo como um desafio. A proposta era inovadora, acho que ainda é, porque é um tipo de projeto que dificilmente você vê. Para mim, buscar informações, eu tenho que sair de Franca. Aqui em Franca não existe esse tipo de profissional que trabalha nessa área, voltado para a deficiência. Mas uma coisa que eu aprendi recentemente é que a gente não trabalha com o nome deficiente. Eu aprendi que a gente usa o termo mobilidade reduzida. Acho que é o termo mais justo para essa pessoa, ao qual a gente vai estar trabalhando. Pode ser cadeirante, pode ser visual, pode ser intelectual ou físico. Isso de modo geral. Então, achou aí, não? Procura para mim depois aí, tá? E aí a questão é a seguinte, antes de mais nada eu queria fazer só um paradoxozinho. Quando o Hinaldo diz que treinar deficiente é de forma algo diferente, a gente tem que entender o seguinte, todo mundo tem seu tempo. E aí uma vez eu escutei uma historinha que ela é bacana, porque ela se refere justamente ao tempo de cada um. Para resumir, é assim, o pai ele está em casa, já debilitado, sem enxergar, e o filho visita ele assim, uma vez ao mês, mas sempre corrido, sem muita paciência com o pai, e um dia o pai propõe para ele ir num jardim. Vai no jardim, senta com o filho, e esse filho está lá, acho que o filho era economista, está procurando as notícias de economia, e o pai cutuca ele e fala, o que é aquilo? E aí ele disse para o pai,
É um pardal, pai. Diz uma vez. Passa lá 10 segundos, 15 segundos, ele cutuca de novo o filho. O que é aquilo? E aí o filho responde de novo. É um pardal, pai. E aí lá pela 15ª vez o filho surta, né? Já te falei, pai, era um pardal. E aí o pai levanta calmamente, faz só um sinal, um gesto com a mão, vai dentro de casa, busca um diário antigo e no diário estava lá. Meados de 1975, quando lá o menino, o filho, até então tinha 5 anos. Levei meu filho para passear no parque e meu filho me perguntou 25 vezes o que era aquilo e eu respondia toda vez que era um pardal. Então, se a gente pensar na deficiência que a gente encontra com esses alunos, todo dia é um pardal novo que vai aparecer e eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer com isso. Por quê? Porque a debilidade relacionada principalmente à lesão medular, que a gente está fazendo mais com mais afinco aí, porque trabalhar com um deficiente visual, a dificuldade dele está mais relacionada ao contato e orientação visual. Então, o que eu tenho que fazer com esse visual? Meu contato dele é a base do tato. Só que o visual, às vezes, ele tem muito mais conhecimento corporal do que uma pessoa que enxerga. Então, às vezes, só o fato de eu falar, de eu caracterizar o exercício, ele consegue fazer melhor que uma pessoa que enxerga. Isso é fantástico. Por exemplo, tem exercício que a gente passa lá que a complexidade é muito alta, e aí você pensa, eu vou demorar 1 mês para ensinar esse visual. E o cara consegue fazer em 2 dias, coisa que um convencional faz em 1 mês. Você fala, como isso é possível? Mas, na verdade, é justamente por esse conhecimento corporal. E aí, pensando em respeitar esse tempo que a gente dá e respeita de cada um, para o profissional que vai trabalhar com esse tipo de pessoa, tem que ter mais uma coisa. Conhecer aquilo que está chegando para ele. Se não conhece, estuda. Porque a todo tempo chega uma bomba. E o mais legal de ter uma bomba na mão é que se você não estudar, ela vai estourar. Porque é muito fácil você pegar conduzir um atleta de alto rendimento, apesar que um atleta de alto rendimento treinado, né, professor Daniel? Você pegar um indivíduo treinado é muito difícil treinar também. Mas quando você pega um cardiopata, quando você pega um lesado medular, aí a condição muda. Muda porque se eu não souber o que eu vou estar fazendo com esse cara, eu vou estar acabando de ferrar com a vida dele. Para tanto, se a gente pensar no seguinte, vamos pensar assim, aqui eu tenho educação física, tem fisioterapeuta aqui? Fisioterapia? Tem uma lá escondidinha, né? Levanta a mão para mim, quem é educador físico? Muito bem. Então vocês vão levantar a mão para mim de novo, os educadores físicos, se vocês acham que é possível um tetraplégico andar. É possível? Levanta a mão se sim. É possível? É possível. Quando a gente fala em tetraplegia, paraplegia, a gente está pensando só naquele cara que está acamado ou que está numa cadeira de roda. Mas essa lesão medular tem diversas formas de acometer uma pessoa. Ela pode ser parcial ou pode ser total. E isso você vai aprender estudando. Então, às vezes você ouve de um cara, não, o camarada lá ficou tetraplégico. Putz, vai sentar numa cadeira de roda e nunca mais vai andar. Mas não é bem assim que funciona. Quando a gente passa a lidar com esse tipo de coisa, por exemplo, a gente aprende que tem uma classificação internacional para classificar o lesado medular. Eu estou me aprofundando um pouco mais no lesado medular, porque agora eu montei um grupo recente, e a gente já tem um número bem considerável, em comparação aí, colocando aí uma relação com a cidade, de lesados medulares. E aí, nessa classificação, aponta se o camarada, ele teve uma lesão completa, se ele teve uma lesão incompleta, e aí eu consigo saber de onde eu vou partir e até onde eu posso chegar com esse cara. Por exemplo, recentemente eu tenho um caso de um aluno que tem 18 anos, completou agora em janeiro. Quem me acompanha lá na minha página, depois eu vou deixar exposto aqui para vocês, vou mostrar alguns vídeos aqui, não vou falar tanto também. O primeiro vai ser... Ah, tá aqui, cadê? Palestras... Não. Vídeos, palestra mais baixo. S1. Aí. Isso aí. Nós vamos deixar no Rodrigo primeiro, tá? Eu vou convidá-lo para a gente fazer uma prática aqui.
E aí, voltando ao caso da Beatriz, ela fez 18 anos agora, em janeiro, e teve uma lesão medular, um trauma de acidente automobilístico, isso em janeiro do ano passado. Então, eu acho que até hoje foi a maior bomba que eu peguei. Porque eu peguei uma pessoa que tinha acabado de sair de uma reabilitação, acabado de receber alta do neuro, mas isso fazia nem 4 meses de trauma. Então, eu peguei uma pessoa debilitada fisicamente e mais debilitada ainda psicologicamente. Então, psicologicamente, ela estava arrasada. E aí, quando você pega uma pessoa dessa, você fala, o que eu vou fazer? Porque você tem que ajudar essa pessoa a melhorar a condição dela, a melhorar a rotina, para causar uma independência. Porque, querendo ou não, se pegar um lesado medular, pelo menos na altura da lesão dela, a gente conseguia fazer muita coisa e a gente conseguiu, vocês vão ver nos vídeos aqui. Mas quando eu pego, por exemplo, um cara igual o Rodrigo, que ele foi o cara que me incentivou a continuar nesse segmento, o Rodrigo já tem mais de 10 anos de cadeira. Então, psicologicamente, por mais que ele tenha um vazio a ser preenchido, que nunca vai ser preenchido, ele consegue superar as dores dele. Mesmo que superficialmente, mas ele supera. Porém, ele foi um dos caras que me ajudou muito. Por quê? Tudo que eu propunha para ele topava. O Rodrigo virou meu cobaia. Ele era praticamente meu cobaia dentro da academia. Só que eu aprendi mais com ele do que ele comigo. E assim, para quem está fazendo a educação física em si, vai começar a perceber que isso também vai fazer parte da vida de vocês. Acho que o pessoal que trabalha no caminhar sabe como funciona. A todo dia você está aprendendo algo novo. Porque por mais que você estude, principalmente a questão, quando a gente fala em neuro, questão neurológica, eu acho que nem o cara que é o médico formado em sistemas neurológicos ou neuromotores, enfim, toda essa parte aí, não descobriu nada ainda sobre o cérebro. Tem muita coisa ainda a ser descoberta, né? Então, eu queria mostrar o vídeo do Rodrigo, antes de chamá-lo aqui, para vocês verem o que a gente pode estar fazendo com um lesado medular, onde a lesão dele é T9, dá mais ou menos a altura do umbigo. Só que a lesão dele é incompleta. Qual que é a diferença? Se eu pegar um camarada com lesão completa, eu vou ter um cara com uma lesão flácida. Se a gente reparar, por exemplo, pessoas que têm... Quem foi na palestra da Laís ontem? A Laís, se eu não me engano, a lesão dela é C3. C3? C3 ou C4? Sabe? C3? C3, então, se a gente pegar mais 2 centímetros acima, ela tinha morte. Era morte era fatalidade total. Na verdade, eu acredito que ela só está viva também porque ela teve uma boa condição, um bom suporte médico. E se fosse qualquer um de nós aqui, provavelmente não estaria vivo para suportar o que ela suportou. E a Laís, se a gente reparar, ela não tem movimento de pinça. Então, se a gente pensar dentro da escala de uma coluna, quanto mais alta a lesão, mais dificuldade eu vou ter. E o Rodrigo, por ser T9, ele tem controle, não tanto, mas muito considerável da região abdominal. Então eu consigo fazer muita coisa com o Rodrigo. Só que ao mesmo tempo eu tenho, por exemplo, um aluno, o Carlinhos. O Carlinhos é T4. Só que o Carlinhos já tem 80% do corpo comprometido por osteoporose. Teve que fazer uma fissura no punho, porque estava perdendo massa óssea. Então, já tem o ligamento do ombro rompido. Essa é a novidade, né? A gente contou já? Me falou essa semana. Então, ele rompeu parcialmente o ligamento do ombro, o supraespinhoso. O que você faz com um cara desse? Com a Laís, por exemplo. O que a gente pode fazer com a Laís? Muito controle de tronco, que a gente não tem utilização de pinça. Então, é muito difícil trabalhar com um paciente desse. E agora eu quero que vocês vejam por um momento aqui, o que a gente pode fazer com um atleta com essa altura de lesão, tá? Considera para mim a altura de lesão por ser incompleta também. Solta aí para nós. Essa musiquinha aqui ele adora, ele eu vou passando os vídeos aqui, vou falando um pouquinho. Esse aqui é um treinamento de pliometria. Eu estou trabalhando muito com os humanos superiores. Isso. Pode aumentar um pouquinho aí, não.
Muito bem. Agora eu pediria que o Rodrigo viesse aqui. Pode vir para cá, chega aqui. O pessoal ficou de ver umas bolas, tem umas bolas. E aí eu vou pedir a ajuda de... Quantas bolas conseguiram arrumar para nós? Bola. Duas? Muito bem. Precisava de 2 pessoas aqui para me ajudar, é possível? 2 voluntários. Alguém se dispõe? Pode ficar aí, fica no centro. Senta numa bola aí, grande. Pode sentar nessa bola aí. Muito bem. A bola representa um lesado medular. Ah, mas na base que ele tem, se apoiando aqui, unipodal, os 2 pés apoiados no chão, ele ainda consegue se sustentar, porque o controle abdominal dele é muito grande. Muito bem. Como é que eu vou simular o que o Rodrigo sofre? Na condição que ele está aqui, com os 2 pés apoiados, seria basicamente o Rodrigo usando o encosto. É bem ele encostado ali. Apesar que, como a lesão dele é mais baixa, e ele é um pouco teimoso, ele teria que ter um encosto um pouquinho mais alto. Porque até a ergonomia da cadeira, para cada um é diferente de um para o outro. Quanto mais alta a lesão, mais encosto eu preciso ter. Muito bem. Um dos testes que a gente faz para analisar esse controle de tronco é falar para o cara elevar os 2 braços a 90 graus. Frontal. No plano frontal. Então, isso. Afasta um pouquinho. Por enquanto, vocês vão fazer com os pés apoiados no chão. Tudo bem? Rodrigo, continua encostado. Só afasta os 2 braços. Vai, todo mundo. Perfeito. Até aí tudo bem, né? Ótimo. Tranquilo. Abaixa os braços. Beleza. Rodrigo, agora desencosta da sua cadeira. Só um pouquinho. Não vou abusar muito de você, não. Ótimo. Agora, tira o pé direito. Isso. Ergue o pé direito. Só o pé direito. Perfeito. Agora levanta de novo, a 90 graus, lateral. Vai, Rodrigo, você também. Já percebe que tem... O momento da coluna dele já começa a ficar bem instável. E dos meninos já começam a tremer um pouquinho. Tá tremendo, né? Treme bastante. Muito bem. Agora, se eu pegar um lesado, uma lesão completa, eu pediria para os 2 tirarem os 2 pés e fazer a mesma coisa. Então, percebe o tanto que é difícil. E por isso que eu gosto desse lance da bola aqui, porque ilustra bem o que esse cara passa. Agora, eu fiz lateral. Agora eu vou dificultar um pouco mais. Eu vou erguer o braço acima da cabeça. O Rodrigo pode se manter encostado, porque já vai dificultar para ele um pouco. Ele ergueu um braço e depois ergueu o outro acima da cabeça. Vai, Rodrigo. Tem que controlar muito o tronco. E aí eu vou dificultar mais um pouco. As 2 em cima da cabeça. Tem que estabilizar, tem que estabilizar. Tenta acima da cabeça, os 2. Pé direito fora. É isso. Complicado, né? Então, quando a gente pensa nesse tipo de atleta, nesse tipo de cliente, nesse tipo de aluno, eu tenho que pensar sempre em fortalecer o centro dele. Eu não posso chegar no cara, como eu chego numa academia convencional, e falar pro cara, fortalece bíceps, fortalece tríceps. Não, eu vou fortalecer o centro. Porque se eu tiver o centro fraco, eu não consigo desempenhar bem o resto. Então fica mais ou menos um canhão dentro de uma canoa. Imagina um canhão muito potente, que eu tenho bala para oferecer à vontade, mas só que está numa canoa. É a mesma coisa dos meninos aqui. Aí eu vou dar um segundo exemplo. Eu tenho aqui um elástico. Agora eu vou usar só uma bola. Pode levantar. Você vai ser o acompanhante dele. Pode ficar de cá. Isso. Rodrigo, segura o elástico. 90 graus à frente. Isso. Plano sagital. Os 2 braços. Rinaldo, fica de lado lá.
Isso, lateral. Isso, vai usar esse. Na sua frente, pode segurar. Com as duas mãos, fica de lado lá. Ótimo. Mais lateral. Beleza. Isso aqui é um dos exercícios que a gente pode usar. Vocês vão ver em alguns vídeos aqui que eu já passei para a Beatriz. Aqui eu vou exigir dele que ele desacelere o movimento rotacional. Ou seja, eu vou fazer força para o lado direito, mas ele tem que fazer força para o lado esquerdo. E lá é o contrário. Por enquanto eu vou deixar ele fazer com os dois pés. Para ele se sentir à vontade. Aí, pode começar. Isso, sustenta, cria resistência. Aqui ele já está usando, ó. Tá bem contrário, tá aguentando ali não. Tá bem, muito bom. Agora é o seguinte, Rodrigo Cessa, muito bom. Vou pedir para o Rodrigo agora afastar da cadeira. Vou causar mais dificuldade para ele. E vou pedir para ele erguer o pé esquerdo agora. Ele vai ter que fazer a mesma coisa. Preparou? Isso. Vai lá, Rodrigo. Esticou. Braço. Ótimo. Sustenta. Tenta manter o braço esticado. Sustenta. Essa perninha aqui, hoje ele não vai dormir, de tanta dor que vai ficar aqui, ó. Causa uma instabilidade. Aumenta mais. Pronto. Nem precisou tanto para ferrar com o cara, certo? Descansou, nego. Muito bem. O que eu quis dizer com isso aqui? O lance da bola é justamente para ele entender e para todos entenderem que se eu não fortalecer o centro desse cara, principalmente do lesado medular, eu vou ter sérios problemas no desenvolver de um fator progressivo, porque eu tenho que progredir com relação ao exercício. Isso é tanto para um treinamento convencional, para uma pessoa que não sabe agachar, para um cara que está numa cadeira de rodas, certo? Era isso. Obrigado pela ajuda de vocês. Salve de palmas no luz aqui, gente. Obrigado. E aí, pode descer. Não, ele vai ficar mais um tempinho aqui. Valeu. Eu vou dar 5 minutinhos para ele, porque ele fala demais. Só para ele se apresentar. 5 minutos, tá? E falar um pouquinho da história dele, tá? Boa noite para todo mundo. Como eu já disse, meu nome é Rodrigo. Há 9 anos faço parte da equipe paralímpica aqui de Franca. Há 4 anos eu me dedico apenas à corrida de cadeira de roda. Logo após que conseguimos a cadeira de roda, por causa que a cadeira de roda ela é um valor um pouco alto, difícil de se conseguir. Eu não nasci deficiente, eu adquiri a deficiência. Eu fui separar uma briga, levei algumas facadas, e uma das facadas lesionou minha coluna. A gente tem a vida totalmente virada de ponta cabeça, igual até o colega nosso disse que é um luto, né? O começo de tudo, como se você tivesse morrido e tivesse que começar tudo novamente, sua vida. Mas graças ao esporte, principalmente ao esporte, eu notei que minha vida estava apenas começando, entendeu? Que, no caso, a cadeira de roda, para mim, era apenas um obstáculo a mais. E com ela, eu aprendi que a gente não precisa das pernas para a gente ser homem ou mulher. A gente precisa de caráter. Principalmente isso, caráter. E amar a vida que a gente tem. Porque, por mais que você pode pensar que sua vida tá ruim, dá uma olhada pro lado que vai ter um que vai estar numa situação pior do que você. E às vezes ele está muito mais feliz do que você. E agora, esse ano já peguei o índice para a etapa nacional de cadeira de roda, que vai ser em julho. Vai ser o primeiro cadeirante francano numa etapa nacional, porte de cadeira de roda. Estou dentro da colocação entre o 10º melhor do Brasil. Vou lutar para derrubar isso, porque os caras estão foda, mas a gente vai conseguir eles. E tem muito a agradecer, principalmente o Rinaldo, que, igual ele disse, não tem esse negócio de coitadinho, nós somos atletas de alto rendimento. Então, a gente vai suar, se precisar passar mal, a gente vai passar mal, se precisar vomitar do lado da cadeira na pista, vai vomitar, mas a gente vai vencer na competição e é isso que acontece com a nossa equipe. Tanto que
Vencemos os Jogos Regionais 4 anos seguidos, entendeu? Dos Jogos Regionais eu sou tricampeão, tanto nos 100 metros quanto no 400 metros e nos 5.000 metros. E agora almejando o índice nacional e vamos que vamos, entendeu? Agradecendo também tanto o Matheus quanto o Leandro. O Matheus, porque se não fosse o Matheus Caetano, a gente não teria a cadeira. Foi graças ao bom coração dele, ao amor que ele tem pela nossa equipe, a todos os atletas, que graças a ele, a cadeira que nós temos hoje na equipe, que já é muito medalhista essa cadeira, foi graças a ele. E ao Leandro, pelo excelente trabalho, o único trabalho que ele está fazendo aqui em Franca, porque profissional referente a treinamento, principalmente treinamento para lesados medulários, ele está sendo pioneiro aqui em Franca. Realmente no estado. Eu acho que hoje, mais uma salva de palmas, que hoje ele conseguiu menos de 5 minutos para falar. Bom, gente, seguindo adiante aqui com os vídeos. Seguindo com os vídeos aqui agora, eu queria colocar o vídeo da Beatriz, que é a minha bomba, que foi, de fato, a minha pós-graduação aí, da vida. Comenta aí pra mim, Naldo, antes de começar. Faz essa gentileza aí. Então foi essa moça aqui. Peguei ela com 4 meses de trauma. E eu consegui fazer ela falar. Uma dificuldade tremenda, pedir que ela falasse. E um tempo depois disso, eu comecei a treinar fortalecimento com o professor Leandro. E isso melhorou muito a minha vida, porque eu consegui independência de volta. Agora, em seguida, vocês vão ver um pouquinho do nosso treinamento, do que a gente faz no dia a dia e que torna a minha vida melhor. Isso aqui é uma das avaliações sociais. Isso é um movimento primário que eu acabei de fazer com vocês aqui, com os meninos, para terem essa noção. Esse tipo de teste é importantíssimo, porque também ajuda na questão de úlceras, de pressão. Não sei para quem não conhece. Quando o glúteo fica muito tempo pressionado numa mesma posição, pode causar escaras, que é aquele machucado onde não respira e causa um problema bem sério. Aqui é o começo de tudo. A gente começou a trabalhar tronco, então a resistência era mínima e ela tinha uma dificuldade tremenda só de manter essa bola na altura de 90 graus. Mesma coisa que eu produzi alguns movimentos aqui, ó, com o Rodrigo, fazendo um pouquinho de movimentos com a corda, e aqui exigindo que ela alavancasse o tronco, fazendo uma hiperextensão. A lesão dela é T9, neurológica, mas só que a lesão traumática é T12. Tem essa questão também. Tem um lado neurológico e a resposta neurológica pode ser alterada. Aqui já é, pensando numa rotina diária. Esse tipo de movimento aqui é para ela poder ficar sentada e também para poder se levantar da cama. Isso foi alguns momentos que eu aprendi no Lúcio Montoro, que é um instituto que tem em São Paulo, uma das referências em São Paulo. Aliás, referência nacional, junto com o Sara Kubitschek. E eles passam esse tipo de treinamento aí, principalmente na reabilitação, em princípio. E aqui eu estou parecendo eu e ela, parecendo aquele filme do... Lembra qual é o nome daquele filme lá? Intocáveis? Quem já assistiu Intocáveis? É semelhante àquilo. Foi o primeiro dia que eu consegui tirar ela de casa. Ela não saiu de casa. E passou para mim fazer isso aqui. Falei, cara, vou ter que arrastar essa menina para fora de casa. E eu consegui fazer, a gente conseguiu andar uns 4 km, indo da casa dela até o polo esportivo. Esse tipo de rotina também é muito importante para poder ganhar mais dependência, para entender quais serão os obstáculos, né? Porque ela vai enfrentar muita coisa. Aqui já é um processo um pouco mais avançado, onde ela está conseguindo suportar o corpo, fazendo uma puxada vertical. Aqui também é outro desafio muito legal, que para cadeirante é muito assustador, que é poder empinar a cadeira. E hoje ela já consegue empinar sem minha ajuda mais de 1,5 metro, conseguindo controlar e dosar a cadeira. Isso é muito, muito difícil. Não sei para quem, se alguém que já sentou numa cadeira e tentou empinar ela. Tem que pedir para pôr alguém atrás, senão não consegue. Não consegue mesmo. Aí ela conseguiu. Tá vendo que tem um detalhe que tem
tem uma rodinha. Essa rodinha aqui é uma questão de segurança primária para quem é lesado novo, para justamente não empinar essa cadeira. E ali eu estou acompanhando com a mão, como se fosse um pai ensinando um filho a andar de bicicleta. Eu fico o tempo todo ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui a gente usa sistemas eletrônicos, que é uma coisa que eu aprendi lá também, nesse instituto. Tem aquele sensor de movimento, é o Xbox, o famoso Xbox. E aqui eu estou exigindo controle de tronco dela. Então, ao mesmo tempo que ela se diverte, faz uma atividade lúdica, eu uso a parte técnica para movimentar o tronco dela e ela se manter o mais controlado possível. E exige bastante. Às vezes tem uns movimentos que tem que alongar bem esse membro superior. Aqui já é uma questão de sobrevivência que eu aprendi também lá nesse instituto. Se pega um lesado medular com algum tipo de queda de pressão, alguma coisa, não consegue, cai da cadeira, tem que aprender a se arrastar. Aqui é o primeiro contato, esse é o professor Adalto, não vai aparecer o rosto dele aqui. O primeiro contato dela com uma cadeira de velocidade, que é a que o Rodrigo utiliza. Foi o primeiro contato que ela teve. Mas hoje ela começou a fazer o curso de arquitetura, provavelmente não, acho que ela não vai se interessar tanto por esporte no momento. Mas muito legal. Nesse dia ela se divertiu bastante, não queria deixar mais não queria abandonar mais a cadeira. Tinha um aluno já esperando para fazer o treinamento, ela queria ficar nessa cadeira. O Rodrigo do lado, acompanhando. Então tem essa cooperação, é muito legal entre os cadeirantes. Aqui já é brincando de carrinho de mão, ou carriola, para quem já brincou disso. É muito desafiador também, com lesado medular, sustentar a posição do abdômen, sustentar o peso e a sobrecarga que é exigido do braço. E nisso aqui é o que você pega num dia bom, né? Quando a gente pega o aluno num dia ruim, você tem que pedir forças, porque não é fácil, principalmente na condição dela, como eu peguei com muito pouco tempo. Aqui já é quase se aproximando da meta que a gente mais espera, almeja. Baseado na lesão dela, por ser uma lesão flácida, ela não tem contração voluntária nem involuntária de membros inferiores. Ou seja, ela usa uma órtese longa e essa órtese possibilita que ela faça esse tipo de marcha. Só que mas ela vai andar? Não, ela vai andar assim. Mas o andar dela assim vai exigir dela só o grupamento de músculos superiores. Então ela só usa o braço para fazer esse tipo de movimento. A parte inferior vai ser só para sustentar a posição ereta. E aí a gente faz várias maneiras de estimular aí a figurar a marcha, estimulando bastante braço, cansa muito braço. Esse movimento aí é muito desgastante. Então, nesse sentido, a gente tenta, ao longo do tempo, melhorar. E para ela, no caso dela, a nossa meta é chegar no andador. Mas ela vai andar com o andador na rua? Não. Toda locomoção que ela faz é só domiciliar. Tudo que ela vai fazer é para dentro de casa. Se ela for andar fora de casa, tem que ser na cadeira de roda. Então, todo treinamento que eu faço na cadeira é essencial para ela conseguir sobreviver fora do ambiente domiciliar dela. Põe o último vídeo aí, Naldo, rapidão. E agora vamos um pouquinho aí para a parte motivacional. Essa parte é legal. A pergunta para vocês é: o que motiva vocês? O que faz vocês acordarem todo dia? É o sucesso? É a vontade de ficar rico? É a vontade de ficar mais belo? Cada um tem uma motivação, certo? E o que eu vou passar aqui é uma historinha muito legal de um cara que não precisou de nada disso para se motivar. Então, pensando em motivação, analisa bem. Eu ofereceria a vocês aqui R$1 milhão para fazer uma prova de Ironman. Para quem está na área da saúde e da educação, sabe. São quase 4 km de natação, 180 de ciclismo e 40 km de corrida. Alguém que se disponibilizaria, estaria disposto, teria essa disposição para fazer essa prova? Daria a vocês 6 meses. Pensa aí, Naldo, 6 meses, faria? 6 meses, R$1 milhão na conta. Daria para fazer? Topariam? Acha que é possível? Levanta a mão aí quem acha que é possível. R$1 milhão, gente. Para fazer uma provinha daquela ali. Não é muita coisa não, 1 milhão só. E aí a gente vai ver a seguir que não precisou de R$1 milhão. Porque vai chegar no momento da prova. No momento da prova, eu vou pedir para vocês
se concentrarem, mas eu vou dizer meia hora antes, isso aqui, ó, não tem dinheiro algum. Já estão lá, preparados, fizeram 6 meses de treinamento, se prepararam, fizeram uma periodização, estão focados, fizeram bem a prova, estão pensando no 1 milhão na conta, mas 1 milhão não vai chegar. E aí você para pensar e fala, o que eu vou fazer agora? Faço a prova ou não? Faz a prova? O que motivaria vocês a fazer a prova? O fato de ter treinado? Muito bem, ainda assim eu toparia, não. Você toparia? Toparia? Toparia, Daniel? Maravilha. Eu também faria, mas pelo tempo que eu perdi em fazer esse treinamento, né? E aí, pensando em seguida, vai pintar um cara aqui na tela que passou para ele só um pedido. E foi o pedido de um filho. E aí entra muito no que o pessoal da Caminhar trabalha. Aí você vai ligar para a pessoa que você mais ama, e essa pessoa vai dizer para você, não, faça, mas faça por mim. Tipo mãe, namorada, esposa, esposo, quem quer que seja. Vai chegar em vocês numa ligação, vocês vão estar lá, né? Não sei se eu vou conseguir fazer agora, porque minha motivação era R$1 milhão até então no começo. Será que eu vou conseguir fazer essa prova? Vai valer a pena fazer a prova? E esse cara que chama Dick Hoyt, esse é um americano reformado da Marinha. Esse camarada, ele topou, mas pelo amor que ele tinha pelo filho. Não sei se alguém aqui conhece essa história. Acho que o pessoal da caminhada deve estar cansado de ouvir falar nesse cara, né? Mas muita gente aqui, principalmente da educação física ou de outros cursos, não deva conhecer. Conhece esse cara? Não. Esse aqui é o Rick. E no final de tudo, perguntaram para esse cara o que ele mais queria. Aí ele disse que gostaria de um dia poder empurrar meu pai numa cadeira. Porque o pai passou a vida inteira se dedicando ao filho, fazendo o que ele pediu. E aí é esse videozinho aí, ó. Ele participa da ultramaratona, da maratona dos Estados Unidos, de mais de 900 provas e consegue realizar 6 vezes esse Ironman que eu acabei de propor para vocês. Isso levando o filho num bote. O detalhe é que ele não sabia nadar. Ele se muda para uma represa, próximo de uma represa, onde ele aprende sozinho a fazer isso. Vai aprender a nadar sozinho. Esse menino vai se formar em educação especial, porque conseguiram descobrir, vai aparecer em vídeo aí, que fizeram uma simulação e nela foi constatado que o sistema cognitivo dele não estava debilitado e ele passa a se comunicar através de um aparelhinho que eles fazem, que o único movimento voluntário dele seria o contato do queixo. E aí ele escolhia as letras e formava as frases. E aí ele pede para o pai, pai, eu quero correr, porque correr me liberta. E o pai passa a se dedicar a fazer isso toda a vida com o filho. Isso aqui é um final de uma das provas, depois de todo o percurso, mais de 40 quilômetros, o cara dá um sprint desse, ó, com o filho. E toda a prova era assim, sempre os dois juntos. E o mais legal que eu já ouvi desse cara falar é que eles nunca chegaram em último. Ele gosta, o americano adora isso, né? Mesmo carregando o filho, eles nunca chegaram em último lugar. Então eu acho que é a prova mais legal, e eu acho que é a mais verdadeira de amor que a gente pode ter, principalmente nos dias de hoje, né? Onde os valores estão bem distorcidos. E esse camarada ainda vive, o pai ainda vive, hoje ele mora sozinho, esse é o aparelho que ele usa, o computador, onde ele faz o toque com o queixo, escreve as frases. O pai continua a fazer as competições junto com o filho. Já perguntaram para esse pai, você não correria ou faria algo sozinho? Não. Eu comecei com ele, eu vou terminar com ele. Vai ser sempre nós dois fazendo. E esse aí é o logo que eles usam, né? Eu acredito. Então é mais ou menos assim, todo o tempo todo. Então são mais de 40 anos fazendo isso aí os dois juntos. Fantástico. Então caminhe comigo e eu serei sua milha extra. E no fim eu deixo aqui para vocês essa mensagem que eu acho bacana. Para todos que vão trabalhar na área de saúde, não tente mudar o mundo inteiro. Comece mudando o mundo de alguém. Eu acho que já basta. Se a gente conseguir mudar o mundo de uma pessoa, a gente já está mudando o nosso também. E assim a gente consegue mudar muita coisa. Né, professor? Em seguida aqui fica o meu contato, o meu muito obrigado.
e espero ter agregado alguma coisa, ter inserido alguma coisa na noite de vocês. Vamos deixar o Claudinho falar um pouquinho, nosso atleta, né? Fica o meu contato do Facebook. Aliás, esqueci disso aqui, ó. Esse livro aqui é bacana, chama Devoção, para quem quiser acompanhar essa história, essa biografia dos dois, contando tudo detalhadamente que eu disse. E o mais legal é que o dinheiro é arrecadado para instituições que ele criou, para paralisia cerebral. Os institutos são voltados só para paralisia cerebral. Então esse livro aqui, pelo que eu já analisei, tem na Amazon, tem na Submarino, mas acho que na Saraiva não tem mais. Mas nesses 2 lugares tem. Fica meu contato aí e meu muito obrigado. Valeu, gente. Ó, o Claudinho, ele tem uma deficiência na fala, então ele vai tentar falar com calma. Ele tá bem nervoso mesmo, ele fala que não, mas tá. Ele passou pela não. Ele passou pela caminhar, é por isso que pediram para que ele viesse falar um pouquinho. Então ele vai falar o que o esporte está fazendo por ele, tá? Nem sempre foi essa calma, essa beleza, essa educação, né? Vocês já sabem mais que eu, né? Mas então ele vai falar com calma, é coisa rápida. Então ele vai falar pausadamente e depois aí a gente já está por encerrar. Boa noite a todos. Primeiramente, salve. Eu nasci com paralisia cerebral, primeiramente. E com o decorrer do tempo fui fazer o tratamento. Comecei na Unifran aqui mesmo, fazendo pedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapia, entre outras coisas também. Mas aí chegou um certo ponto que na Unifran não tinha mais, como fala, disponibilidade para minha deficiência. Gosto assim que eu cheguei ao ponto que eles não podiam me ajudar mais. Aí eles recomendaram a caminhar, que me ajudou bastante também. Ajudou na parte de pedagogia, fonologia, psicóloga, entre outros também que eu não sei pronunciar o nome. E assim foi desenvolvendo, até que eu descobri a natação, que ajudava bastante, porque eu tive que parar com a fisioterapia por causa da escola. Aí eu fui para a natação. Aí eu passei por vários lugares e tal, e fiquei sabendo sobre a Unifran, que tinha uma equipe de natação só de portadores de necessidades especiais. Aí eu tentei entrar e tal, deu certo, e daí em diante eu fui só cada vez mais e tal. Hoje em dia eu faço competições, jogos abertos e jogos regionais e abertos. Já participei do Paulista também. Deixa eu ver. Eu faço academia até hoje, né? Para ajudar cada vez mais na coordenação motora, respiração, reflexo, vai de tudo. Skate, principalmente. Ando de skate, ando de bicicleta. Eu faço de tudo um pouco. Sempre gostei disso. Bom, é isso. Se você tiver. Como é que fala? Não é verdade. Não é coordenação melhor. Persistência. Se você tiver persistência numa coisa que você quer, você consegue. Eu, por exemplo, antigamente não conseguia andar de skate, andar de bicicleta, não conseguia nadar também. Puta que eu... Hoje em dia eu faço tudo, ando de skate, ando de bicicleta, faço natação. Quando eu comecei a fazer natação, a minha irmã achou que eu ia conseguir.
porque o professor mandava eu ir pra frente. Eu ia dando, não tirava o pé do chão. Era munhaco. Entre outras coisas, tipo, saltar. Saltar eu não conseguia. Correr também não. Mas tudo vai com o decorrer do tempo. Se você for treinando, você acaba conseguindo fazer o que você precisa, entendeu? Tipo, vamos por que você quer... Vamos por que você quer aprender a lutar boxe. Se você não tiver a força de vontade, você não consegue, entendeu? Não vai pra frente. Então não adianta você querer e não ter força de vontade. É isso. A gente queria agradecer a oportunidade da Caminhar, de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu, China, o Claudinho, que hoje estava eufórico, as meninas que viram ele nadar, ele estava completamente fora do ar, né? Que eu falo que é meus pancadinhos lindos que eu tenho, que eu adoro, com todo o respeito. Então eu queria agradecer. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, mas da nossa parte a gente já está encerrando e, novamente, oportunidade, estamos à disposição. Nós somos uma equipe que não guarda o que a gente sabe do nosso conhecimento. Eu acho que quanto mais gente trabalhar nessa área, eu acho que é muito gratificante, igual o Rodrigo falou, o China é um dos pioneiros aqui no estado de São Paulo. Do interior, então, ele é o primeiro nessa área. Professor de natação, de atletismo sempre tem, mas numa área dessa, da dele, eu fico muito gratificante de ter ele como parceiro. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Para os dois. Meu nome é Bruna, eu sou psicóloga. Queria parabenizar vocês pelo trabalho incrível que vocês fazem. Você também, o Rodrigo, né? Também. Estou, assim, super emocionada mesmo. E parabenizar também a Caminhar, as meninas também, formei junto com elas, estão orgulhosas aí das minhas amigas. E assim, vocês falaram muito do esporte e a gente remete muito à parte física, né? E só que a gente também não pode esquecer da parte psicológica, que é, na verdade, que manda. Essencial. Né? E para vocês, a gente sabe que para quem tem uma deficiência, o psicológico que vai ajudar. Para vocês, como vocês trabalham o psicológico de vocês para lidar com todas essas dificuldades? Eu vou falar da minha parte porque eu tive um trauma meio recente, a perda da minha esposa. E ela era o meu psicológico, vamos falar assim, que eu conversava. Desculpa se eu chorar, por causa que foi 1 ano. Eu vou numa psicóloga, porque é importante. E dentro desse momento meu de psicóloga, que eu faço da minha parte, eu pergunto muito deles. Não só dele, que é deficiente intelectual, mas como o Rodrigo, que é um cadeirante, como a Lelê, que é uma anãzinha, o Marcão, que é visual, que a gente acaba sendo meio que pai, mãe, tio, vô, padrasto, tudo. Que para nós, o China sabe também, a gente não tem horário. A disposição que a gente está é 24 horas. Eles ligam, professor, aconteceu isso, professor, eu preciso ir no médico, professor, eu tive mal, Rodrigo teve uns problemas de troca de remédio, teve uns desmaios, a gente vai acolher. Então isso, na minha parte, eu participo de uma psicóloga. E até o China comentou que tem dia que você olhou para a cara deles, se você não dá aquela respirada funda, conta até 100 e 200, 3.432, não é nem 10, você vai assim, ó. Puta que pariu.
Oi, tudo bem? Joia, tá? Enfia a cabeça dentro d'água, dá uns 10 gritos, sai, falo para ele, ó, dá uma voltinha aí que eu vou só ali. Esse eu vou ali é pra gente recarregar. Esse é o meu que eu tenho que fazer. Particularmente, eu passei, me acometeu um tempo atrás, há uns 3, 4 meses atrás. Essa minha aluna, eu acho que pelo fato dela estar passando por um período de transição muito grande, quem entra, reconhecer o novo corpo, entender como é que vai ser daqui em diante, e aí tem mais a questão da idade, ela não sabe o que de fato vai poder fazer a longo prazo, tudo que ela tinha planejado caiu por terra, e num determinado momento eu fui na casa dela para fazer um atendimento, e ela estava esparramada no sofá. E no princípio, quando eu comecei a treiná-la, ela começou a treinar descalço. E o meu primeiro contato foi também, se eu me deixasse levar pela emoção de desistir, eu acho que seria ali. Porque é assustador. A pessoa sabe que necessita da sua presença ali para poder utilizar a sua prestação de serviço, mas sabe também que não vai ser a salvação da pátria. Eu não vou solucionar o problema dela de imediato e nem também efetivo. Porque quem vai para uma cadeira de roda quer voltar a andar. E você pegar um paciente que não vai mais andar, até porque em outro momento eu tive que falar para a mãe que a filha tinha uma lesão de classe A, que é o que eu disse no começo aqui. Tem uma avaliação neurológica, neuromotora, e nessa avaliação se fala se é uma lesão completa ou incompleta. E eu acho que nenhum médico foi muito claro com ela ao dizer que, ó, sua filha não volta mais a andar. E coube a mim falar uma coisa dessa. Então, quando você me pergunta onde é que eu busco psicológico, acho que o psicológico está, acho que acima de tudo, na fé que você tem em poder ajudar. E também um detalhe que é muito bacana é, ao invés de você buscar a entender as limitações, é tentar enxergar oportunidades. Eu tenho que analisar naquele aluno, naquela pessoa que está me buscando, uma forma de ajudá-la. Então, para mim, é desafiador e para ele também tem que ser. Então, eu tenho que estabelecer metas. E a partir daí eu consigo estimular não só a mim, mas eu também estimulo a pessoa que está sendo ajudada. É uma das coisas que a gente pensa e fala, eu cobro eles como um atleta. Mas uma das coisas mais importantes que a gente quer deixar é uma melhor qualidade de vida para eles. Porque muitas vezes a gente vê, é uma redoma. Nossa, calma, não anda, isso é a família. Um dos problemas psicológicos nossos, que a gente bate de frente, é a família. Não é nem a própria pessoa que chega a gente, é a família. Você tem que lidar desde o vô até chegar na mãe, depois os meninos é mais fácil, é muito mais tranquilo. Então, isso China passa, a gente passa, mas o que eu vejo? Uma qualidade de vida melhor. Ver um Claudinho andando sozinho, uma Alessandra fazendo uma faculdade, uma Bruna, que a gente também é intelectual, fazendo uma fisioterapia, o Rodrigo andando sozinho numa cadeira de roda, um visual andando com a bengalinha dele sozinho, se virando. Então a gente vê uma qualidade de vida melhorando, uma independência deles. Isso é muito importante para a gente. E uma coisa que ajuda muito para quem vai trabalhar com esse tipo de público, e consegue dialogar, consegue ter, nem que seja, se a gente pegar uma pessoa com limitação um pouco maior, entender e conseguir fazer uma leitura corporal dessa pessoa. Por exemplo, quando a gente fala em lesado medular, muitas das coisas que eu buscava em livros, em parte teórica, foi sentado numa roda de conversa que os caras me ensinaram como é que fazia. Então, se eu passar a conhecer mais o mundo dessa pessoa, facilita o nosso trabalho. Então, com mais franqueza, com mais clareza, aí eu consigo fazer com mais facilidade o que eu tenho para fazer. Sendo sincero, né? A gente é muito sincero. Muito. Somos até demais, às vezes. Até mais que um pai e uma mãe. Às vezes você quer ter pena. Você quer ter pena, mas você não pode ter pena. Não dá. Não dá. Pena. Isso é o que a gente falou. É a qualidade de vida. Nós tivemos uma atleta, Bianca. A mãe trazia para cima e para baixo, cuidando. Começou... Nós conversando com a mãe começou a liberar, ela começou a andar sozinha, ela começou a ter uma qualidade de vida melhor, engravidou e teve uma filha.
Eu falei, que legal, gente. E ó que eu falo, tirando as crianças, eu falo assim, gente, tem um tal negócio que usa, que tampa, não precisa. Pelo amor de Deus, isso eu converso com todos, com todos. Então a gente brinca que a gente deixou muito o dedo, mas é uma brincadeira, mas foi não foi nem fatalidade, que a filha dela é maravilhosa, linda, mas que a gente teve uma qualidade de vida. Tem mãe que brinca até hoje com a gente. Não acredito que você fez isso com minha filha. Não para em casa, tudo que é show tá lá, tudo que é jogo tá lá, tudo que tá não sei o que tá lá, entendeu? Então eu acho que isso é o mais importante, é a gente dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas com necessidades, e mostrando, igual a gente falou, que eles têm capacidade de fazer isso. Muito obrigada e mais uma vez parabéns. Obrigado, eu que agradeço. Tá bem? Pergunta, gente. Aproveita a oportunidade. Não paga, não. Não. Bom, então a gente agradece. Falando aqueles horários que a gente teve, através aí do Facebook também, Naldo, é muito difícil de achar esse moreninho assim, procurando, pode entrar à vontade, pode vir parar a gente para conversar, fica à vontade para falar, ver, vai olhar o trabalho, certo? Então nós estamos à disponibilidade, novamente que agradeço a Caminhar pela essa oportunidade da gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Obrigado, gente. A gente que te agradece, Rinaldo, Leandro, né? China. O Leandro, China. Leandro, ninguém. O Claudinho. Claudinho, vem cá. Obrigada, viu, Claudinho? A gente fica feliz de ter você aqui conosco, nessa equipe maravilhosa. Obrigada, Rinaldo. Então, obrigada, Leandro. Sucesso aí no trabalho de vocês. Nós agradecemos. Vai conhecer a Caminhar e a gente também está à disposição. Acho que da mesma forma que nós estamos à disposição. Obrigada, gente. Boa noite. Até o ano que vem, se Deus quiser. Muito obrigada a todos. Obrigada aos profissionais, a todos mesmo. Obrigada.